Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Esse áudio vai para a playlist sobre o natural. Hoje aqui, ó, tá passando um avião. Tá ouvindo? Vamos ouvir. Ó, tem um passarinho piando. Piu. Ó o outro. Ah, ó esse outro. Não sei o nome das espécies. Agorinha o Bem-te-vi tava cantando. Tem uns, não sei se é, como que chama, é periquito. Tem uns periquitos ali na esquina, comendo a paina, né, o fruto da paineira. Paineira, eu só fui reparar esse ano, coisa mais linda, ela fica toda florida. E ela fica mais tempo, porque eu fui pesquisar quanto tempo ela fica, né? Ela ficou muito mais tempo que o devido, né? Ela ficou uns 2 meses a mais do que era o esperado, quase que o dobro. E aí ela fica feia, ela fica toda seca, né? E aí parece que acabou, né? Acabou a paineira, acabou o que era dela. Só ano que vem agora. E aí que você começa a ver os frutos. Aquela árvore seca, mas cheia dos frutos, né? Os penduradinhos dela. E daí os periquitos estavam lá ontem que eu vi, coloquei o vídeo aí pra vocês. Acho que é periquito. Periquito, louro, enfim, não sei. Tão bonitinhos. Eu não sei o nome das espécies e Deus me deu o verbo catalogar. Catalogar. E aí agora que passou o avião, ele falou para dizer para vocês, ó, o avião, o pássaro humano, né? O pássaro criado pelo ser humano, o pássaro tecnológico, né? E o pássaro que eu criei, a diferença. Porque o avião, ele só voa de um jeito, né? Quer dizer, não é que ele só voa de um jeito, sim, ele tem um processo estrito ali, pequeno, ele tem uma margem de mudança muito pequena, né? Ele não pode sair daquilo. Agora o passarinho não. Ele voa para cima, para baixo, enviesado para a esquerda, enviesado para a direita. Enfim, sabe? Ele, tipo, como se não tivesse uma ABNT do voo dele, entendeu? E isso tudo com muita segurança ele faz tudo isso, que é o passarinho criado por Deus, e o nosso passarinho, ele até voa com segurança, mas ele precisa estar dentro da ABNT, né? Dentro de algo bem fechado. Ele não tem uma liberdade, porque ele é fruto da mente humana, né? Não da mente de Deus. E aí Deus me falou sobre o catalogar. O ser humano, ele vai conhecendo, ele vai catalogando, ele vai conhecendo, ele vai catalogando. Até eu chegar, ó, eu vou levando aqui esse monólogo, né? Outro dia alguém me deu essa palavra, monólogo, né? Vou levando isso aqui até eu chegar no que eu quero contar para vocês de um sonho que eu tive, que foi para mim uma nova experiência, que até então não estava catalogada na minha vida, mas já havia essa possibilidade, eu só não conhecia. Então, é isso que Deus falou. O ser humano, ele só confia e acredita, e ele só tem,
por certo aquilo que ele catalogou. Ele tem que ir lá, ele tem que olhar, analisar, levar para o laboratório dele, escrever um relatório, um resumo, enfim. Ele tem que registrar, ele tem que ter um registro daquilo, aí aquilo existe. Fora disso é tudo loucura, entendeu? Passarinho que não está catalogado, ele não existe. Ele só vai existir, por exemplo, vamos imaginar que no ano que vem, 2026, o ser humano vai descobrir um passarinho que ele nunca soube, né? E aí ele vai catalogar, ele vai se dar o nome da filha do cientista que descobriu, né? Daí ele põe o nome da filhinha dele, pequenininha que ele tem. Daí ele coloca o nome desse passarinho, já que ela ama passarinhos. Ela é como eu. E aí ele dá essa homenagem para a filha dele. Agora, esse passarinho existe há muito tempo, sei lá quanto tempo, né? Que Deus criou com as mãos dele, né? Esse passarinho. Mas não. No nosso mundo, ele nasceu no dia que o cientista colocou os olhos nele. É nesse dia que ele passou a existir, mas não. É como nós também. Parece que nós passamos a existir no momento que as pessoas colocam os olhos em nós. Não. Nós já existíamos antes, já tínhamos uma história. Até a nossa história antes do que a gente possa ter se olhado no espelho e se visto como vida, como ser humano. Peraí. Eu vou tomar água. Eu nem falei, né, quem eu sou. Acho que eu não disse. Eu sou Melissa, eu sou cristã, sou uma pensadora. E eu criei a playlist sobre o natural, que existem mais coisas entre o céu e a terra, né? Quem falou isso mesmo? Enfim. Aí é mais ou menos essa a ideia do sobre o natural, né? Existe uma realidade aí fora. Como se fossem como passarinhos, que a gente não tem noção. A gente conhece mais os passarinhos feitos pela mão humana, né? Eu estava ouvindo um áudio que eu fiz para vocês e eu amei uma coisa, eu vou fazer de novo, peraí. Só que eu não tinha feito de propósito, agora eu vou fazer de propósito. Peraí, ó. É bom? Barulho de água caindo, barulho das águas. Nossa, quando eu vi, nossa, que isso, que lindo. E eu vou falar sobre o som, sobre ouvir, sobre escutar. Deus tem me falado por esses dias, últimos dias, desde ontem ou antes de ontem, sobre o escutar. E ele me mostrou uma escuridão e a escuridão tem som. E assim, quando Deus começa a falar uma coisa comigo, ele não para mais. Ele vai abrindo, como se ele abrisse
Ah, tá. Ele tá me mostrando. Imagina que eu tô num lugar, tipo um bolicho, assim, um bolicho de Deus. E aí ele fala assim: ah, eu tenho várias coisas aqui. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Tô vendo tipo uma bolinha, um docinho. Uma bola rosinha, assim, né? Um docinho de açúcar. Daí ele fala: abre a mão. Ah, põe na boca, experimenta. Gostou? Gostou. Ah. Agora, aí ele começa a dar mais, entendeu? Você pega uma fatia assim bem pequenininha, aí ele vai dando mais. Então, assim, quando ele começou a falar sobre escuro, e eu pensei, o que é isso? É estar cego, né? Não poder enxergar. Daí ele falou assim, é escuro, mas enxerga. Mas, não, enxerga não. Desculpa. Tem escuridão e escuta. E ele começa a falar e eu, tipo, mas o que é isso, sabe? E aí a gente vai desenvolvendo uma conversa. Às vezes eu vou pro livro, às vezes ele começa a desenvolver isso também no livro, né? Ontem eu estava desenvolvendo essa ideia, né, em um dos livros meus. Só que eu não imaginei que, por exemplo, essa noite eu tive um sonho e que ele ia trazer essa ideia que ele falou comigo, assim, acordada mesmo, em um sonho. Então, o que aconteceu? Tava tudo escuro, né, enquanto eu estava sonhando. E aí eu comecei a ouvir uma voz. Então, essa voz era uma ligação telefônica. Eu estava em uma ligação telefônica com alguém, só que eu estava no escuro. E eu não era o escuro. Eu era a voz no celular da pessoa. Ai, é difícil explicar essas coisas. Por isso que é sobrenatural, né? Além do nosso entendimento, porque não é algo catalogado. O que é catalogado? Por exemplo, o fato de eu conseguir registrar a minha voz, depois montar um vídeo, isso é algo já catalogado, quer dizer, nós já sabemos que isso é possível, né? Existem podcasts, existem, por exemplo, o celular é algo catalogado, já é algo que você sabe que existe, que é possível você. Mas eu não sabia, por exemplo, porque nos sonhos é sempre assim. Quando eu estou no sonho, eu estou o corpo, a voz, a visão, o tato, com todos os sentidos. Eu estou dentro desse sonho inteira, como eu estou aqui. Eu estou vendo meu pé, minhas mãos, eu sinto o cheiro. Ó, estou escutando um passarinho ali. Ai, sinto até que eu estou desrespeitando ele quando eu falo que eu tenho que ficar quieta. Mas esse sonho foi bem diferente, por isso que eu quero compartilhar com vocês, porque tem a ver com várias coisas que ele tem me mostrado. Porque eu era o som. E Deus criou aquela escuridão para que eu visse isso. Enquanto eu era o som, eu não tinha corpo. Eu estava conversando com alguém e... Ai, como que eu vou explicar? Primeiro, para eu não confundir as coisas. Primeiro eu estava no escuro e escutava tudo do outro lado. Imagina que eu estou falando no telefone com você agora. Eu estou escutando você. Eu escutava os carros passando na rua, o barulho ao redor da pessoa, mas eu estava na escuridão. Por quê?
eu era só voz, eu não tinha corpo. Entendeu? Era só voz. E para mim só existia a voz de lá e a voz de cá. Era tudo som. E no início era o verbo. Ai, obrigada, Deus. Ai, ele sempre completa as minhas mensagens. E no início era o verbo. Então, era tudo verbo. Era tudo... E não é palavra. Tudo som. Como se fosse tudo... Tudo que eu falo aqui, como se vocês escutassem uma melodia, como esse passarinho. Eu escuto ele e eu não sei o que ele está falando, mas ele está falando alguma coisa. Com outro passarinho lá em outra árvore, né? Aí eles passam em bando às vezes, né? Falando alguma coisa. Então, era escuridão e som. O som daqui e o som de lá, porque eu estava conversando com alguém. Na verdade, a pessoa mais falava do que eu. Até que um momento, olha só o que aconteceu. Eu fui puxada para o outro lado. Mesmo sendo só voz e estando na escuridão, eu senti como se alguém me puxasse para o outro lado. Então eu me senti sendo puxada, como se eu fosse uma linha, alguma coisa que foi alguém puxa. Mas é um puxar gostoso assim, me puxou. E aí quando me puxou e fez-se a luz, eu fui puxada para o outro lado, que era outro lugar, outra cidade. É como um telefone sem... Não, com fio. E eu fosse o fio. Eu sou o fio. Tipo, tô falando com alguém, com você agora. Eu tô ouvindo a sua voz, você tá falando, me contando, Melissa, eu tô fazendo isso, não sei o quê, e eu, sabe? E a minha vida tá assim, eu tô indo pra lá e pra cá, e eu acho que vai dar certo, não sei o que. Você tá me contando as coisas, sabe? Da sua vida. Ó, tal, eu tô indo fazer isso hoje, não sei o que, vai dar certo, eu tô feliz, não sei o que. Em algum momento, Deus não é você, porque eu não senti que a pessoa não me puxou. Alguém me puxou para a sua realidade. E aí, eu já tô aí. E aí fez-se a luz. Eu não escuto só a sua voz. Eu vejo você. Só que você não sabe que eu te vejo. Mas eu vejo. Eu vejo você e você tá falando comigo no celular, fazendo suas coisas. Eu vejo as pessoas ao redor, os carros, os motoqueiros. Alguns eu reparo mais e você não tem noção que eu não tô aqui. Eu tô aí vendo você. E aí foi muito estranho, porque eu vi a pessoa achando que eu estava do outro lado, na minha casa, ou onde, no celular, e eu não estava, eu estava ali vendo tudo. E foi esse meu sonho. E aí a pessoa continuava falando comigo. E eu já não estava no escuro, né? Eu estava ali, vendo a pessoa fazendo tudo. Ai, foi tão interessante. Foi muito, enfim. Eu sempre ouvi falar que quando a gente morre, a última capacidade a ser perdida é de escutar. E é verdade, porque quando eu tive minha experiência de quase morte ou fora do corpo, eu passei por uma escuridão e depois estive num corredor. Nesse corredor era tudo claro, tudo muito... Era claro, mas não era pura luz, não. Era um claro seco.
Não era claro de brilho, muitas. Não. Era um claro seco e sério, normal. Só claro. Né? E eu caminhava assim com foco nesse. E eu ouvia a enfermeira me chamando. Pensando agora, nossa, era um lugar tão sério aquele corredor. Não via anjos. Era um lugar extremamente sério. Agora, não, sério que eu digo, não tinha essa. Que eu sempre imaginei esse corredor como, ai, puro sentimento, amor, ternura, sabe aquela coisa mais assim, fofinho? Não tinha, era extremamente sério, seco, como eu falei, um claro seco, sem borboletinhas, sem essa. E na verdade toda essa carga emocional de ai, sabe, de gostosinho, ai que prazer estar nesse lugar, era na nuvem, era como um espírito, né? Ali, quando eu estava ali, estava extremamente séria, mas eu escutava a enfermeira. Mas a alma, ela não é séria sempre. Ali naquele momento eu estava séria. Agora por que eu estava séria, eu não sei. Porque eu outros dias. Talvez porque também morrer não. Não sei se eu ia morrer indo embora sorrindo, mas como espírito eu estava muito bem. No momento do corredor, eu não sabia meu nome, né? Eu não lembrava da minha filha, não lembrava de ninguém. Nem de mim, não sabia meu nome, né? Da minha história. E eu estava bem séria. Eu só queria caminhar para frente, chegar. Eu sabia que tinha que chegar do outro lado. Então, assim, eu não corria. Eu andava. Andava com firmeza, mas sem pressa, mas também não parava por nada, né? Eu parei quando eu comecei a ver que estavam me chamando. E se me chamam, geralmente eu atendo, né? Acho que não é qualquer um que ia parar, não. Mas eu parei para atender a voz da enfermeira, né? Não só para parar, mas tentar atendê-la. E tinha essa escuridão do meio, que para mim que era uma distância, né? Entre o quarto do hospital e o lugar onde eu estava. Então, a alma nem sempre é séria. Eu vi a minha alma sorridente, né? E eu vi a minha alma sabendo que era a Melissa, né? Quem era, da sua história, dos seus problemas, dos seus sonhos. Mas no momento da quase morte, provável morte minha lá em 2019, Deus tirou essa capacidade dela saber quem ela é, né? Talvez para não gerar sofrimento, para que conseguisse chegar do outro lado, né? Mas, enfim, ele não queria que eu chegasse do outro lado, né? Senão não teria voltado. Mas é isso só. Essa experiência é focada na voz,
na capacidade auditiva, né, de ouvir as coisas, nem sempre de ver. Eu não sei se isso é um convite para que você escute melhor as coisas, escute as pessoas, os passarinhos, sabe? Eu falo para minha filha que nós não somos os únicos que falamos, que todos eles falam, né? E a gente é diferente dos filhos e muito diferente dos pais também. A minha filha diz que eles não falam, né? Eu vejo que ela não tem essa afinidade que eu tenho, né? Com as outras espécies, por exemplo. E, enfim, eu acho que nós temos chamados diferentes, né? E tá tudo bem. Olha lá outro. Passarinho mecânico. Já tive sonho que eu era passarinho. Eu ficava no telhado de casa e aí eu ia voar. E eu achava tão estranho porque eu achava que o passarinho voava de um jeito, que nem avião, plano. E aí eu pensava assim, não, mas esse sonho tá errado. Porque eu não voava que nem avião, não era assim aquela coisa reta. Eu tinha uns impulsos, umas coisas. E aí, observando esses tempos os passarinhos e pensando, nossa, meu sonho tá certo, eles não voam que nem avião. Isso aí é o passarinho mecânico, passarinho, né, que o ser humano criou. Só que era engraçado que no sonho era assim, era igualzinho a história do Pedro, olha lá que lindo, com Jesus no mar, né? Que Jesus fala, vem Pedro. E aí Pedro uma hora perde a fé e ele afunda. Era assim, só que eu sendo um passarinho. Então eu ficava no telhado da minha casa e era como se eu fosse treinar voos. Como se eu fosse um filhote de passarinho que estava treinando. Daí eu voava um pouco e aí vinha a dúvida. Nossa, mas eu não sei voar, o que eu estou fazendo? Daí eu caía. E aí eu ia lá, não, vou tentar de novo. E aí, a hora que eu duvidava, pá, caía de novo. Mas assim, não caía com tudo, né? Mas assim, começava a cair. É isso.